Muito boa noite a toda a nossa plateia e boa noite a vocês, telespectadores. Sejam muito bem-vindos a mais um Quem Quer Ser Milionário. Prosseguimos esta edição com o patrocínio da NR Pneus. Desde já, muito obrigado a todos que estão cá presentes, que tornaram isto possível. E então, para todos os nossos novos espectadores, vou-vos explicar de forma sucinta as regras do jogo. O objetivo é bastante simples, que consiste em cada semana, de forma aleatória, escolhermos um capítulo de Os Maias, obra de Eça de Queiroz. Ou seja, sim, é um programa de literatura e também de cultura que, para além de nos entreter, vai nos ensinar bastante. Desta maneira, conseguimos assim mostrar que o nosso país tem, de facto, pessoas cultas. Continuando. Durante este jogo, cada concorrente vai ter que responder a 10 perguntas. 5 perguntas, 10 no total, sendo uma delas de resposta livre. Isto para concorrer ao nosso prémio de 100 mil euros. Durante as perguntas, vamos também dar ouvidos à nossa professora de literatura, que nos vai ajudar a explorar o capítulo em causa. Recebemos então os nossos concorrentes. Deste lado irá estar presente Afonso da Maia e deste lado Célia Monfort. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam então muito bem-vindos, espero que se sintam confortáveis. Claro. Ora então, o capítulo desta noite, o capítulo selecionado foi, nomeadamente, o capítulo 15. Então, não vos vou mentir, é um capítulo um pouco complexo e também um pouco longo. Tem alguma primeira impressão a dar sobre esse capítulo? É um capítulo interessante, não sei se me sinto tão confortável como se fosse um dos primeiros capítulos do livro, mas acho que me vou sair bem e vai correr bem. Uma boa sorte. E você, sente-se confiante? Muito. É um dos meus capítulos favoritos. Acho que este jogo já está ganho. Vá, também não seja assim tão espertinho. Deixa a esperteza para a hora das perguntas. Até porque parece-me que hoje não irão ser nada fáceis devido à complexidade do capítulo. Então, vamos ter uma breve introdução ao capítulo e também ver como é que ele se situa no meio da história através da nossa professora Matilde Roma. Muito boa noite a todos aí no estúdio e também lá em casa. Hoje, tal como já é costume, vou então começar por vos resumir e introduzir o capítulo da noite. O capítulo 15 situa-se já no desenvolvimento da ação e faz parte da intriga principal da história. Começamos quando Maria Eduarda conta toda a sua vida detalhadamente a Carlos da Maia. Dias depois, Carlos relata tudo o que se passara a João da Ega, que lhe diz que seria melhor que este esperasse que o seu avô morresse para se casar com Maria Eduarda, pois Afonso estava velho e muito débil e provavelmente não aguentaria este desgosto. Mais tarde, Carlos, através de Ega, toma conhecimento de um artigo do jornal A Corneta do Diabo que o difama, denunciando o passado de Maria Eduarda e a relação de Carlos com a mesma. Carlos, obviamente furioso, decide matar o autor deste artigo e descobre mais tarde, com a ajuda de João da Ega, que o editor do artigo, Palma Cavalão, o tinha feito a pedido de Damaso Salcedo e de Eusébiozinho. Palma Cavalão entrega então as provas deste artigo a Carlos da Maia e a João da Ega, e Carlos manda os seus padrinhos, Ega e Cruzes, pedir a honra ou a vida de Damaso Salcedo. Este acaba por escrever uma carta de desculpas a Carlos, ditada por Ega, mas escrita por Damaso, na qual afirma ser um bêbado incorrigível. Satisfeito com esta atitude, Carlos devolve então a carta a Ega e agradece-lhe. Ega, ao ver Damaso com Raquel, decide publicar a carta no jornal, à tarde, e assim humilhar Damaso, o qual, envergonhado, parte para Itália. No final deste capítulo, Afonso regressa de Santa Olávia, Carlos abandona a casa que alugara perto dos Olivais e Maria Eduarda volta para o apartamento da mãe de Cruzes, deixando assim a toca. Então, agora que estamos relembrados do capítulo, vamos começar a verdadeira luta pelos 100 mil euros. Vamos então prosseguir à leitura do excerto do texto. Inquieto, Carlos descintou o jornal. Chamava-se A Corneta do Diabo, e na imprensa, no papel, na abundância dos itálicos, no tipo gasto, tudo ele revelava imundícia e malandrice. É que o Sr. Maia acha que é mais quente viver nas fraldas de uma brasileira casada, que nem é brasileira nem é casada, e quem o palpava pôs casa a ir para o lado dos Olivais para estar ao fresco. Sempre usar neste mundo, pensa o homem que botou conquista. Neste excerto temos
a notícia que só não saiu na Corneta do Diabo porque João da Ega e Carlos da Maia vão impedir a publicação deste artigo, que foi pedido por Dámaso Salcedo. Qual das seguintes caracterizações não se adequa a Dámaso? A. Sem caráter. B. Moral, altamente reprovável. C. Covarde e maldoso por natureza. D. Violento. Vou bloquear a resposta D. Violento. Resposta D. Bloqueado. Então, a sua resposta está correta. Muitos parabéns. Um bom começo. Obrigado. Ora, como percebemos, Dámaso Salcedo representa então o homem sem valores. O jornal, a partir do momento em que vai dar a notícia de uma situação que é privada, é um jornal sensacionalista, é uma imprensa de escândalos sociais e fará por isso uma tentativa de difamação de Carlos e Maria Eduarda. Por outro lado, nas frases escritas por Dámaso, o modo como este se refere a Maria Eduarda torna a mulher num mero brinquedo neste universo masculino. Maria Eduarda está dependente de um casamento e é-lhe muito mais difícil impor a sua vontade, nem sequer lhe é dada a voz para isso, portanto é uma figura sem voz e é uma figura que passa, neste caso, muito subjugada à vontade do homem. Obrigado, Matilde Runa. Passamos então para ti. Carlos ficou imóvel entre as acácias com o jornal na mão, no espanto furioso, imundo, de um homem que subitamente recebe na face uma grossa chapada de iodo. Não era a cólera de ver o seu amor assim aviltado na publicidade chula de um jornal sórdido. Era o horror de sentir aquelas frases em calão, pandilhas, afadistadas, como só Lisboa as pode criar. Pingando fetidamente, a maneira de ser sobre si, Maria sob o esplendor da sua paixão. Sentia-se todo emporcalhado. Carlos assume claramente uma atitude de A. Crítica e repugnância. B. Aprovação. C. Louvor. Ou D. Aceitação. Acho que vou bloquear a resposta A. Podemos ver que Carlos assume uma atitude de crítica e repugnância face a esta Lisboa que permite gerar situações de difamação a pessoas. Há uma decadência visível na sociedade ao existir a possibilidade de qualquer um publicar num jornal e estragar o bom nome de uma família, e neste caso até de uma relação. Ótima observação. Sendo assim, resposta A bloqueada. E a resposta A está corretíssima. Muitos parabéns. Agora passamos para ti. Vamos ao ponto essencial. Quanto quero o Sr. Palma por me dizer quem lhe encomendou o artigo da corneta? Dizer quem o encomendou e prová-lo, acudiu Ega, que examinava na parede uma gravura onde havia mulheres nuas à beira da ria. Não nos basta o nome. Ora bem, este excerto revela que a imprensa é um negócio feito de A. Objetividade. B. Parcialidade. C. Justiça. D. Neutralidade. Ora bem, Palma Cavalão era um jornalista corrupto e sem ética, que aceita o dinheiro oferecido por Carlos da Maia, que assim impede, através do suborno, a publicação do artigo. Ora, como Palma Cavalão não teve qualquer escrúpulo em receber uma quantia para entregar as provas daquele artigo, a resposta certa só pode ser a B, parcialidade. Ora bem, então bloqueamos a B. E a resposta B está corretíssima. Muitos parabéns. Obrigado. Ega acercou-se, tomou com bonomia no ombro do jornalista. Sendo reis, são uma linda soma, Palma amigo. E olhe que se lhe oferecem, por delicadeza consigo, porque artiguinhos como este da corneta, apresentados na boa hora, levam à grelheta. Ega mostra o desprezo naquela atitude que tem de uma pseudo-simpatia e faz uma ameaça com o tribunal de boa hora em Lisboa. Palma Cavalão mostra, por extensão, um jornalismo A. Corrupto, B. Justo, C. Íntegro, D. Honesto. Sem sombra de dúvida, a resposta é A. E a resposta bloqueada está corretíssima. Os meus parabéns. Muito obrigada. Sem sombra de dúvidas, hoje os nossos concorrentes estão muito fortes. Vejamos então o que é que a senhora professora Matilde Runa nos diz sobre Palma Cavalão e o seu jornal. Palma Cavalão é então o proprietário e redator do jornal A Corneta do Diabo e este seu nome, Cavalão, fora-lhe atribuído com o objetivo de o distinguir de outro benemérito chamado Palma Cavalinho. A figura de Palma é então contrastada com a idealização do jornalismo, como sendo um instrumento de verdade e justiça, mostrando a sua face mais manipuladora e interesseira. Palma Cavalão representa assim o jornalismo corrupto, barato, escandaloso e sem quaisquer escrúpulos. É facilmente corrompido, é desonesto e é cego pelo dinheiro. Sem escrúpulos ou moral, encara então o jornalismo como apenas uma forma de fazer dinheiro, o que mostra um comportamento hipócrita
e sem ética. Porque na verdade nem é por razões de amizade, nem por uma questão de ética que vai aceitar aquele dinheiro de Carlos da Maia, mas sim uma corrupção que é movida por interesses económicos. Sim, de facto, este homem não tinha valores alguns. A propósito, parece-me uma ótima altura para passarmos para as perguntas de resposta livre. Começamos então por si. Primeira questão. Consegue-me então, por favor, explicar a intenção crítica que está subjacente a este momento da crónica de costumes, ao momento em que este artigo quase é publicado no jornal? Bem, no episódio da Corneta do Diabo faz-se uma crítica ao jornalismo de má qualidade e do pendor sensacionalista que existia na época em Portugal e que se dedicava a assuntos mesquinhos como a divulgação de rumores infames, maldizeres, difamação, de figuras da sociedade, entre outros. E claro, esta crítica é ainda transportada para a atualidade, pois este tipo de jornalismo ainda não está extinto da nossa sociedade, nem da sociedade humana no geral. Ora, excelente resposta. Adorei a forma como você se conseguiu expressar. Recebe então a pontuação total e desde já os meus parabéns pela resposta. Obrigada. Ora, passando então para si, Afonso Tamayo. Por favor, pode-me dizer qual seria a opinião de Carlos e de Ega perante este jornalista? Sim, claro. É óbvio que Carlos e Ega sentem desprezo e quase repugnância por Palma Cavalão. É possível verificá-lo no facto de Carlos se recusar a apertar a mão ao jornalista e de o interromper abruptamente, logo no início perguntando-lhe diretamente que valor queria para revelar a informação que procurava. É ainda de salientar o facto de que tanto Carlos como Ega se recusarem a sentar e confraternizar à mesa com Palma Cavalão. Ok, muito obrigado pela sua resposta e desde já uma excelente resposta. Digo-lhe desde já também que está corretíssima. Muito obrigado. Ora bem, seguindo em frente com o capítulo, Carlos da Maia vai vingar-se de Dámaso. Para isso, ele tem duas alternativas. Ou desafia Dámaso para uma batalha entre cavalheiros, ou então desafia-o para a escrita de uma carta. Ega sugere-lhe a escrita de uma carta, pois ele iria ajudá-lo e também teria o outro padrinho da escrita, que seria Cruzes. Dámaso iria-se atrapalhar a escrever a carta, pois iria ser escrita com a sua própria mão, fazendo assim a sua própria sentença de humilhação. Para isso, Dámaso iria ter que assumir na carta que escreveu o artigo sobre Carlos e Maria enquanto estava embriagado, e também teria que assumir que já era de família a alcoolização. Para isso, após a escrita da carta, Dámaso, sem saber, teve a sua carta publicada no jornal do deputado Neves. Então, Carlos da Maia deu por concluída a sua vingança. Então, espero que tenham percebido a minha breve explicação. Passamos então para as próximas duas perguntas. Estão prontos? Claro. É o meu Dámaso, disse o Ega. O Dámaso Salcedo, um gordo. O outro tirou os braços ao ar. O meu é o Guedes, homem. O Dámaso Guedes. Não há outro. Que diabo quando se diz o Dámaso é o Guedes. Respirou com grande alívio. Neves inicialmente estava com alguma relutância em fazer a publicação da carta, pois achava que se tratava de outro Dámaso, o seu amigo político. Esta atitude representa um jornalismo A. equitativo, B. neutro, C. tendencioso ou D. imparcial. Assim, tendo em conta que Neves tomaria uma atitude caso fosse um amigo e se não fosse, a atitude já seria outra, e também que esta personagem é um deputado, ou seja, tem uma responsabilidade social e política, e ao mesmo tempo é jornalista, eu diria que a resposta é C. Ora bem, opção C, e correta. Vamos então ouvir um pouco as palavras da nossa senhora professora Matilde Rona. Bem, o deputado Neves é um político e é também o diretor do jornal A Tarde. É um político corrupto, superficial e manipulador, no qual o autor expõe não só as falhas do sistema político, mas também da imprensa. Apresenta ainda interesses desleais e um pouco de narcisismo, que mostra a decadência do jornalismo português e o jornalista que influencia politicamente os seus leitores ignorantes. Neves vai então publicar a carta escrita por Dámaso e vai obrigar este a partir para a Itália. Desde já, muito obrigado, senhora professora. Então, caro concorrente Afonso Maia, tenho-lhe desde já a dizer que esta será uma pergunta decisiva. Caso você acerte, leva-nos a um empate, o que irá ter uma pergunta bónus. Caso você erre, a sua concorrente irá ter assim a vitória. É verdade. Então, passando para a pergunta.
Neste episódio, qual das seguintes opções não é uma crítica dos costumes? A. Sociedade lisboeta. B. O jornalismo. C. Liberdade de expressão. D. Educação. Esta é chacha. Bloqueio a resposta dele. Bloqueei a resposta D e de forma correta. Os meus parabéns. Muito obrigado. Leva-nos então assim a uma pergunta de desempate. Esta pergunta funcionará da seguinte forma. O primeiro concorrente a que consiga clicar no botão após eu fazer a pergunta terá a oportunidade de responder. Caso erre, dá a vitória ao seu oponente. Caso acerte, leva ele a vitória para casa juntamente com o prémio de 100 mil euros. Então, passamos à pergunta decisiva. Algo inédito. Antes de tudo, estão cientes da pergunta? Estão cientes das regras do jogo? Claro. Ok. Vou então pôr em causa algo que até agora ainda não tinha sido revelado, mas aqui está presente o vosso prémio. Tenham sempre em conta este prémio e tenham em conta tudo aquilo que estão aqui para ganhar. Apesar de tudo, desejo uma boa sorte aos dois participantes e passo então a citar a pergunta. Neste capítulo, é visível o uso de vários recursos expressivos, recorrentes no estilo queirosiano. Na frase, o amigo Palma está claro, é de toda a confiança. Está presente o recurso A. Ironia. B. Comparação. C. Anáfora. Ou D. Adjetivação. É A. Tenho a certeza do que está a dizer? Tenho certeza, quero bloquear a minha resposta. Com todas as certezas, então bloqueamos a opção A. Sim. Opção A, bloqueada com muito sucesso. Antes de sabermos a realidade se está correta ou não, iremos ouvir umas breves palavras da senhora doutora. Bem, é importante realçarmos João da Ega, um amigo íntimo de Carlos da Maia e um homem de ideias revolucionárias e provocadoras. A sua personalidade é irónica, vibrante e sarcástica e simboliza a justiça. Já Carlos da Maia é o protagonista deste romance, simboliza a nova geração portuguesa aberta a novas ideias e às influências estrangeiras. Exerce o papel assim de defensor da justiça, simbolizando a mesma. Por último, Dama Salcedo é então uma personagem que representa a futilidade e a superficialidade da sociedade lisboeta e caracteriza-se por ser egoísta, gabarola, cobarde, desrespeitador das mulheres e representa um novo rico, sem princípios morais e ocioso. Nos Maias e Essa de Queiroz, os episódios que envolvem os jornais A Corneta do Diabo e A Tarde servem como uma crítica aos costumes e à moralidade da sociedade portuguesa da época, especialmente no que diz respeito ao jornalismo. Na época, o jornalismo era encarado como um meio de estratégia de propaganda política e era pouco rigoroso, corrupto e não seguia os valores éticos e morais de um verdadeiro jornalismo. A Corneta do Diabo representava então a corrupção e sensacionalismo, uma vez que é descrito como um meio de movimento dos escândalos e calúnias. A Tarde representava a parcialidade política, já que este jornal era usado para manipular a opinião pública em favor de interesses políticos e pessoais. Estes problemas estão ainda presentes na nossa sociedade atual, uma vez que muitas vezes as notícias que aparecem nos jornais não passam de meros boatos, mas é exatamente este tipo de notícia que atrai a atenção do público e que faz com que a compra desse jornal aumente. Por hoje eu fico por aqui, desejo então mais uma vez muita sorte aos nossos concorrentes. Então, de antemão, senhora professora Matilde Runa, agradeço-lhe bastante pelo seu esclarecimento. Desde já, passando então para a correção da pergunta. Caro Afonso Maia, tenho-lhe a dizer que a sua resposta não está errada. A sua resposta está corretíssima! Muito obrigado! Honestos parabéns. Aqui tem a sua recompensa. Obrigado. E obrigado pela participação. Já vou ser, cara. Obrigado. Obrigado pela participação, uma boa sorte à próxima e a caneca é cortesia da casa. Muito obrigada, muito obrigada. De nada. Chegamos então ao fim de mais um Quem Quer Ser Milionário. Por hoje é só. Espero que aí em casa tenham aprendido tanto como os nossos concorrentes. Hoje a sorte sorriu para o nosso Afonso Maia. Para a semana a mais, oponentes diferentes, um capítulo diferente, já sabem. Obrigado e bom fim de semana a todos.